Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Psi em Áudio. Hoje a nossa conversa vai mergulhar num livro fascinante que é Talvez Você Deva Conversar com Alguém, da Lori Gottlieb. Um livro incrível, né? Demais. E o que pega nele, o que o torna tão irresistível é a premissa. A autora é uma psicoterapeuta super experiente que, de repente, no meio de uma crise pessoal, se vê precisando da própria terapia. Exato. E a gente vai explorar justamente essa jornada dupla. Como estar dos dois lados do divã. É quase como se o piloto do avião, sabe, em pleno voo, precisasse que alguém assumisse o controle porque ele também está passando por uma baita turbulência. Perfeito. E isso desmistifica totalmente a terapia. Mostra que terapeutas não são seres iluminados, sem problemas. São pessoas reais. E a estrutura que ela cria é genial, né? Ela vai tecendo a história dela com a de alguns pacientes. E as histórias começam a conversar entre si. Isso. E no centro de tudo tá a nossa humanidade, né? A nossa humanidade compartilhada. Exatamente isso. Bom, então vamos começar pela Lori terapeuta. E para isso a gente precisa falar do John. Ah, o John. Ele é tipo o arquétipo do paciente difícil. Um produtor de Hollywood super bem-sucedido que chega na terapia com um problema bem específico. Que é? Ele quer ajuda para lidar com os idiotas. Sim. Para ele, todo mundo é idiota. A esposa, os colegas, o pessoal no trânsito. Todo mundo. E ele é super irritante nas sessões. Ele mexe no celular, ele desdenha de tudo que ela fala. É uma postura que grita, eu não preciso de você, né? Mas o fascinante na terapia é entender que essa arrogância toda é só a ponta do iceberg. É uma armadura. É uma armadura. E por baixo dela, geralmente tem sentimentos muito mais vulneráveis. Medo, tristeza, solidão. Sim, e a supervisora da Lori dá um conselho para ela que é um guia para o livro todo, né? Ela fala, todo mundo tem um lado simpático. O trabalho do terapeuta é encontrar esse lado. E com o John, parecia uma missão impossível. Parecia! Até que a armadura racha e a gente descobre o que está por trás daquela raiva toda. A tragédia de Legoland. Exato. Ele revela que anos antes, ele perdeu o filho pequeno, o Gabe, num acidente de carro. E ele estava dirigindo. E essa culpa, essa dor que ele nunca processou, virou essa raiva contra o mundo. Nossa, isso muda tudo. O idiota era, na verdade, um pai em luto profundo. Pois é. Mostra como a gente não sabe nada sobre a história que a outra pessoa carrega, né? Totalmente. E é aí que a história fica realmente interessante. É a grande virada do livro. Porque enquanto a Lori tá ali tentando acessar a humanidade do John, a vida dela desmorona. O término com o namorado. Fim. Eles estavam super bem, planejando o futuro, e aí, numa noite qualquer, escolhendo um filme, ele solta a bomba. Acho que não podemos mais ficar juntos. Assim, do nada. E o motivo que ele dá é o que é mais chocante, né? É quase absurdo. É cruel. Ele diz que não quer mais esperar 10 anos para o ninho ficar vazio. O problema era o filho dela. O filho dela de 8 anos. E ele fala a frase que é uma facada. Acontece que não quero ter que olhar para os legos, só quero ler o jornal. Nossa! É devastador. Porque não é só a perda de um parceiro, é a perda da história que ela tinha construído para o futuro dela. Exato. É a perda de uma versão do futuro. E isso joga a gente de cara com o que a psicologia chama de preocupações supremas. Morte, solidão... Falta de sentido e a liberdade, que vem com a responsabilidade de escolher. Uma crise assim te força encarando tudo isso. O chão some. E nesse estado de queda livre, a terapeuta busca um terapeuta. O Andel. Ela encontra o Andel. E no começo ela é a paciente clássica, né? Sim, ela chora sem parar. Repete a história do término 1000 vezes. E quer que o Andel confirme que ela tá certa e que o ex é um cretino. Ela tá presa na história dela. E é aí que o Andel usa a metáfora da prisão. Que é genial. Ele fala de um prisioneiro que tá sacudindo as grades da cela com toda a força, tentando escapar. Mas ele tá tão focado naquelas grades bem na frente dele... que ele não percebe que os lados da cela estão completamente abertos. Ele só precisava dar a volta. A saída sempre esteve ali. E a metáfora é sobre isso. Muitas vezes nós somos os nossos próprios carcereiros. A gente se prende nas nossas narrativas. Exatamente. E a terapia ajuda a gente a enxergar esses lados abertos. E isso levanta uma questão importante, né?
como a gente faz para ver esses lados abertos? Não é só alguém apontar. Ótima pergunta. O terapeuta não dá resposta. O Wendell não fala para Lori, esquece seu ex. Isso não funciona. O trabalho dele é ajudar ela a mudar o foco. Parar de olhar só para as grades do ele me abandonou e começar a olhar para o resto da cela. O que mais tem na sua vida? Entendi. E tem uma frase no livro que diz que o insight é o prêmio de consolação da terapia. Perfeito. Não basta entender. Ah, estou preso. Ok, legal. E agora? A mudança é a ação, né? A mudança é o passo que você dá para fora da cela, no mundo real. Olha, e fazendo uma pequena pausa aqui, se essa conversa sobre como a gente se prende nas nossas próprias histórias tá fazendo sentido, tá ressoando de alguma forma, Aproveita e já deixa uma curtida, né? isso ajuda demais a gente a continuar trazendo esse tipo de análise. Com certeza. E claro, isso aqui é só um gostinho. O livro completo é incrível, cheio de detalhes. Uma imersão. Para quem quiser mergulhar de cabeça, o link para comprar o livro tá aqui na descrição. Boa. Bom, e enquanto a Lori está nessa jornada para sair da própria cela, as histórias dos pacientes dela começam a refletir os dilemas dela. É incrível como as histórias se conectam. Vamos falar da Julie? A história da Julie é agridoce. Toca muito. Ela é uma recém-casada, com uns 30 e poucos anos, e tem um câncer terminal. E ela não vai para terapia para buscar uma cura, mas para aprender a viver enquanto morre. Tem uma cena que eu acho fantástica. A Lori, toda atrapalhada com os problemas dela, vai trabalhar usando uma camiseta de pijama por engano. A camiseta Namastê na cama. Essa mesma. Ela fica morrendo de vergonha, mas a Julie acha aquilo o máximo. É um momento de conexão real, sabe? De humanidade. Exato. Mostra que a imperfeição do terapeuta pode ser uma ferramenta poderosa. E é com a Julie que a gente conhece outra metáfora, a de Bem-vinda à Holanda. Essa é maravilhosa. A ideia é que você planeja a vida toda uma viagem para a Itália. A Itália é o futuro dos seus sonhos. Você aprende italiano, compra guia, sonha com Coliseu. Mas aí o avião pousa e o piloto diz, bem-vindo à Holanda. E a Holanda é legal. Tem tulipas, moinhos de vento. Mas não é Itália. E a dor de perder a Itália, o sonho, é real. Mas se você passar a vida lamentando, nunca vai aproveitar a beleza da Holanda. É sobre aceitação. E tanto a Julie quanto a Lori tiveram que aprender a viver na Holanda delas. Exato. Aprender a encontrar beleza numa realidade que elas não planejaram. E essa ideia também aparece muito forte na história da Rita. A Rita, a prova de que nunca é tarde para mudar. Se matar no próximo aniversário. A cela dela é o arrependimento. Ela se sente invisível, cheia de remorsos por ter afastado os filhos. Tem uma cena que parte o coração, que ela conta que fica olhando pelo olho mágico a vizinha chegar em casa e gritar "Oi, família". E ela sente uma raiva, uma tristeza por nunca ter tido aquilo. Então, o que muda para ela? Como ela sai dessa cela? A terapia ajuda a entender o conceito de reparação. Não dá para mudar o passado. As grades do que aconteceu vão estar sempre lá. Mas a gente pode mudar a nossa relação com o passado. Exatamente. E a Rita começa a fazer isso. Ela se permite ser amada por um homem, o Myron. Ela volta a pintar. Ela escreve para os filhos. Ela começa a editar o final da história dela. Perfeito. Ela para de ser a prisioneira do arrependimento e vira a autora de um novo capítulo. No final, todas essas histórias se amarram, né? Qual é a grande sacada do livro? A grande sacada é que a experiência da Lori com o paciente a transforma como terapeuta. Ela percebe que o sofrimento dela pelo término não era só sobre o namorado. Aquelas eram só as grades da frente da cela. Exato. E quando ela olha para o lado, ela vê outros medos ali. O medo da solidão, da mortalidade. Ela descobre até que o livro sobre felicidade que ela estava escrevendo a deixava infeliz. Então a terapia é esse processo de Edição de histórias. edição de histórias. Nós não estamos presos a uma única narrativa sobre nós mesmos. A de vítima, a de fracassada. Exato. Nós somos os autores. A gente pode reescrever. O livro cita Viktor Frankl. O psiquiatra que sobreviveu ao Holocausto. Ele mesmo. Frankl diz que podem nos tirar tudo, menos a liberdade de escolher nossa atitude diante das circunstâncias. Nós controlamos a nossa resposta. O John edita a história de homem raivoso para pai em luto.
A Rita edita a de Mulher Arrependida para Artista que Encontrou o Amor. E a Lori edita dela de Mulher Abandonada para uma pessoa inteira navegando as incertezas da vida. No fim, talvez você deva conversar com alguém é um lembrete poderoso de que, no fundo, todos nós estamos só tentando entender a vida. E que não há vergonha nenhuma em pedir ajuda para navegar por ela. É isso aí. E fica uma reflexão final, né? Sim, a história que a gente conta para a gente mesmo sobre quem somos é talvez a força mais poderosa que nos molda. Então vale a pena se perguntar qual é a história que eu tenho contado para mim. E se em vez de ser um crítico tão severo, A gente pudesse se tornar um editor mais gentil da nossa própria narrativa. fica aí a reflexão. Obrigada pela companhia nesta análise. Valeu, pessoal. E se você gostou, siga o canal Psi em Áudio para mais conversas sobre os livros que nos ajudam a entender a mente humana. Até a próxima!